Mateus 25, do 14 ao 30. O texto é a parábola dos 3 servos, que diz assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade de cada um deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, e a um terceiro e último 1 talento. E então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. E o senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Vem celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. E o senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo. Eu sabia que colhes onde não plantou e que ajuntas onde não semeou. E eu tive medo de perder seu dinheiro. Por isso o escondi na terra, e aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau, servo preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora da cidade, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Nós oramos e nós escolhemos para a mensagem dessa noite esse texto de Mateus 25. Preste atenção nessa palavra que a Bíblia está nos revelando. Mateus 25 começa com a história da parábola das 10 virgens. E qual é o centro dessa parábola? Que 5 damas de honra estavam num momento de suas vidas fazendo as mesmas coisas que as outras virgens. Mas houve um momento na vida e na história delas de que algo mudou. E quando algo mudou, ficou patente que, na verdade, elas estavam vivendo vidas bem diferentes, Rogério. Bem diferentes. E Jesus conclui: fiquem atentos. Fiquem atentos, porque uma hora a porta da vida vai se fechar. E se vocês não estiverem acumulando
energia espiritual, que é simbolizado pelo óleo da lâmpada, vocês podem ficar sem energia na hora que o noivo chamar vocês. O texto seguinte é imediatamente esse texto da parábola, que a gente costuma chamar dos talentos, mas que eu acho que é mais correta, como está nessa versão que eu estou lendo a vocês, a parábola dos 3 servos. Porque são 3 pessoas que usam a sua vida com aquilo que receberam de Deus e da vida, e agora eles chegam no momento da prestação de contas das suas vidas. E a pergunta é: o que é que vocês fizeram com ela? Então, Jesus conta essa história. E a história tem personagens. Primeiro é um senhor, um homem, um dono de uma fazenda, que tem bens, tem riquezas e tem dinheiro, e tem trabalhadores. Dentre esses trabalhadores da sua fazenda, ele chama 3 e diz: olha, eu vou viajar, eu vou fazer uma viagem, e é uma viagem que provavelmente vai ser longa. Quando o senhor volta? Não sei. Ninguém sabe quando eu vou voltar, mas eu quero garantir a vocês que vocês vão ter recursos, inclusive para cuidar do meu dinheiro. E esse senhor, dono de terras e de riquezas, ele distribui riquezas de forma proporcional. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O que ele distribui é algo, são bens, são riquezas, de forma proporcional. E é curioso que lá na frente, quando ele cobrar, ele não vai cobrar injustamente. Ele vai cobrar de forma proporcional também. Então o que ele faz? Para um ele chama: você está aqui comigo há muito tempo, algumas coisas serão colocadas para você cuidar. São meus bens, mas estará nas suas mãos, você faça o que você achar melhor com eles. Mas não se esqueçam, são meus. E ele dá 5 talentos. Um talento é uma medida antiga que a gente poderia chamar de 5.000 moedas. 5.000 moedas ele recebe. Ele chama um segundo trabalhador e diz: você também terá a sua parte, o seu quinhão. E ele dá 2 talentos ou 2.000 moedas. O primeiro 5.000, o segundo 2.000. Mas ele chama um terceiro também e diz: olha, você vai participar da minha riqueza, você também vai ficar com os meus bens. E dá a ele 1 talento ou 1.000 moedas. E o Senhor viaja e vai para longe, e os seus trabalhadores estão cuidando da sua riqueza. E ele demora, e ele passa tempo fora, provavelmente numa cidade estrangeira ou num país estrangeiro, mas chega o momento que ele volta. Não se sabe quanto tempo depois, mas provavelmente bastante tempo depois. E quando ele chega, ele chama os seus trabalhadores para lhes prestar conta daquilo que ele tinha deixado com eles. Vocês se lembram? Um trabalhador tinha quantos talentos? 5 ou 5.000 moedas. O outro tinha quanto? 2. E o outro tinha? Primeiro quem ele chama? Ele chama aquele a quem ele deu mais. E diz assim: eu deixei parte da minha riqueza contigo. Foram 5.000 moedas. O que é que você fez? Preste conta. E ele diz: olha, Senhor, a riqueza que o Senhor colocou na minha mão, eu fui diligente, eu trabalhei com ela, eu fiz negócios, eu cuidei dessa riqueza, e o Senhor me deu 5, e eu produzi o dobro dela. Aqui estão 10 talentos, ou 10.000 moedas. E ele fala assim: muito bom. Você é um servo diligente, você é fiel, você cuidou do dinheiro, não só cuidou do dinheiro, mas você produziu mais, você frutificou, você foi adiante. E aí chama o segundo vem e diz: quanto que eu te dei? O Senhor me deu 2.000 moedas, 2 talentos. E o que é que você fez com os talentos? Senhor, eu saí por aí, fiz negócios, emprestei com segurança, com garantia, fiz com que os negócios prosperassem. Então de 2.000 moedas, aqui estão 4.000 moedas diante do Senhor.
E o Senhor olha para ele e fala, assim como o primeiro, você é um servo fiel, você é um servo bom, você utilizou bem as coisas que são minhas, mas eu deixei para você administrar, e você duplicou. Muito bem, vamos celebrar, vocês são chamados para a minha festa. Mas tem um terceiro trabalhador. E esse trabalhador, ele chega e vai prestar contas. E a conversa já começa diferente. A conversa não diz assim, eu recebi riquezas do Senhor, e eu cuidei delas, e eu aumentei, e eu fiz prosperar aquilo que o Senhor deu. Mas a conversa já é uma conversa de desculpas. A conversa assim, eu sei que o Senhor é um homem rigoroso. Eu sei que o Senhor é muito zeloso. Eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Olha só. Sabia uma série de coisas a respeito do seu patrão, só não sabia frutificar. E ele foi dizendo uma série de coisas da severidade, da justeza do seu patrão, e depois fala, olha, como eu sei que o Senhor é assim, eu guardei essas moedas no chão, e elas estão aqui, eu acabei de cavá-las, e eu estou devolvendo as mesmas 1000 moedas que o Senhor me deu. E qual não é a surpresa quando esse senhor de terras olha para ele e diz assim, você é um péssimo servo. Você é um servo infiel. Se você fosse minimamente consciente da responsabilidade que estava sobre você, já que você não fez como os outros que trabalharam, foram diligentes e fizeram mais riquezas, fizeram girar a riqueza, pelo menos você tinha colocado na mão de um banqueiro e eu receberia pelo menos agora os juros sobre o meu dinheiro. Essa é a história que Jesus conta. E eu sei que a maioria de nós tem lido essa história assim. Cuidado para você não enterrar o seu talento na igreja. Ok, mas isso é muito pouco do que o texto está dizendo. Ou senão a gente, assim, daquele jeitão gospel, a gente ameaça a outra pessoa e fala, cuidado, hein? Esse talento aí que está sendo colocado debaixo da terra, Deus vai cobrar você. Pode ser que essa parábola diga um pouco disso, mas é muito pouco ainda do que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo com essa parábola dos 3 servos ou com a parábola dos talentos? Na verdade, o que a Bíblia está nos ensinando nas palavras de Jesus é que Deus nos dá atribuições para a nossa vida. A Bíblia não está dizendo só de você fazer algumas coisas na igreja, ou de você contribuir um pouco mais. O que Jesus está falando é, o que é que você está fazendo com a sua vida? Porque você recebeu coisas que não são suas, são de Deus. E estão nas suas mãos para você administrar, mas não só administrar. É para administrar e frutificar, gerar mais, ir adiante, produzir mais, chegar a outras pessoas. Fazer girar a riqueza. Então, na verdade, o que a Bíblia está ensinando é que a vida é uma atribuição de responsabilidades. Preste atenção. Se você é casado, o que você recebeu não é só uma moça que você escolheu ou um moço que você escolheu. Casamento é uma atribuição que Deus deu a você. E um dia, nós seremos chamados por Deus. O que é que nós fizemos com o nosso casamento? Se tem uma coisa na Bíblia que é espiritual, é o casamento. Porque o casamento, ele é celebrado pelo próprio Deus no Éden. E ele é celebrado com funções e atribuição. Prosperem, frutifiquem, enchem a terra, façam o bem, gerem afetos, gerem alegria. Ou seja,
É uma atribuição de Deus. Ser uma má esposa não é você só ser uma má esposa, é você pecar contra Deus, contra uma atribuição que Ele te deu. Amém, gente? Foi mais homens que eu vi agora, né? Mas deixa eu dizer, ser um mau esposo não é você só ser um mau esposo, é você pecar contra a santidade da vida, porque Deus deu uma atribuição para você. Amém, gente? Olha, agora as vozes são mais femininas. Isso. E os homens talvez digam misericórdia. Mas não é só o casamento. Criação de filhos também é uma atribuição de Deus. Para alguns Deus deu 1, para outros Deus deu 3. Para outros, como a minha família, o meu pai, por exemplo, deu 8. Alguém aqui é de uma família de 10, pelo menos? Tem alguém aqui? Olha, tem, olha. Que maravilha. 12 pessoas. Alguém é de uma família assim? Tem ainda, ó. Eu não vou perguntar mais, porque vai longe isso aqui. Mas isso é uma atribuição de Deus. É uma atribuição de Deus. E é uma beleza isso, porque a gente pensa assim, de forma moderna. Pastor, não dá para criar nenhum, que é difícil hoje. Tem escola, tem fralda, tem não sei o que, é caro. Pois é, mas Deus deu para algumas pessoas 12 e eles criaram. Porque é uma atribuição de Deus isso. E eles chegarão diante de Deus, Senhor, os que o Senhor me deu estão diante do Senhor aqui. Atribuição. A vida de Deus para nós tem mais atribuições. Por exemplo, vocação profissional. É uma atribuição de Deus. Você não é um profissional ou faz alguma coisa só porque você escolheu. Não é isso. Você pode até pensar assim, mas você está muito enganado. Porque Deus preparou você para isso. Deus dotou você com inteligências. Deus dotou você com carismas, com habilidades para fazer o que você faz. E o que você faz não é só ganhar dinheiro, embora seja legítimo fazer isso. Mas Deus chamou você para que, sendo profissional que você seja luz do mundo e sal da terra no mundo que precisa conhecer Deus. Então, se Deus chamou você para ser um professor, você não é apenas alguém que dá aula, você educa para a vida. Percebe? Isso é uma atribuição, isso não é um trabalho qualquer. Se você é um advogado, você simplesmente não assina papel e faz divórcio, e faz não sei. Não. Você luta pela justiça. Percebe? Isso é uma atribuição. Se você cuida de dinheiro, não basta apenas você gerar mais dinheiro, mas você tem que fazer girar riqueza, distribuir recursos para que isso gere mais recursos. Isso é atribuição. Então a vida, ela é uma atribuição de responsabilidades. Por exemplo, se Deus te deu conhecimento, não faz sentido você achar que é só para você. Você deve ensinar, você deve educar, você deve partilhar, você deve aconselhar. Por quê? Porque isso é uma atribuição. E um dia você estará diante de Deus. E já pensou se você falar, Senhor, o Senhor me deu conhecimento, mas como eu sei que o Senhor é justo, ficou só para mim. O que é que você vai ouvir de Deus? Servo mau, servo péssimo. Você sequer cuidou bem do que era meu, não era teu. A vida é feita de atribuições. É por isso que na parábola 10 talentos são dados para um. 5 talentos, 2 para um e 2 para o outro. Ou seja, estas coisas estarão diante de Deus um dia. Amém, gente? Se você puder, levanta sua mão direita comigo e diga assim, Senhor, me ajuda a refletir sobre isso. O que é que o Senhor me deu como atribuição, e eu devo cuidar e frutificar, porque um dia estará diante do Senhor o justo juiz. Amém, gente? Mas o que o texto de Mateus 25 também está nos ensinando é um segundo princípio de vida. E qual é esse princípio de vida? É que nós fomos chamados para uma coisa. Para o que é que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para produzir
frutos e não desculpas. Eu vou repetir aqui. Nós fomos chamados, Deus nos deu atribuições, Deus fez chegar algumas coisas na nossa vida, filhos, dinheiro, casamento, família, habilidades, carreira, tudo isso, para a gente produzir frutos e não para produzir desculpas. Cada um de nós foi chamado conforme o que nós havíamos recebido. Veja, o primeiro homem produziu frutos, de 5 para 10. O segundo homem produziu frutos, de 2 para 4. E o terceiro homem produziu desculpas. Está entendendo? E Deus nos chamou não para produzir desculpas, para produzir frutos. Frutos que gerem mais frutos. E às vezes nós estamos como esse terceiro homem, esse terceiro servo, que a gente coloca diante de Deus as nossas incapacidades que Deus não vê, mas a gente vê. Deixa eu dizer uma coisa que a Bíblia deixa muito clara para nós. A Bíblia deixa muito clara que se nós estamos no reino de Deus, se nós estamos procurando fazer a vontade de Deus, se o Espírito de Deus mora em nós, todas as coisas, todas, eu vou repetir aqui, todas as coisas cooperarão para o teu bem. Pastor, não, mas tem coisas que eu acho injusto, tem coisas que não poderia estar acontecendo, tem coisas que só acontecem para mim. Você precisa compreender o coração de Deus. Se você está passando por algo, se algo chegou à sua vida, é porque Deus sabe que você pode passar por isso, e em passando por isso, Deus vai fazer você uma pessoa mais santa, mais paciente, com mais domínio próprio, mais abençoado para frutificar para a glória de Deus. Deus nos chamou para produzir frutos e não desculpas. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto de Mateus, não é só talento, de não enterrar o talento, tem coisas mais profundas. É sobre o reino de Deus, é um ensino sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, por ser tão valioso, o reino de Deus envolve riscos. E aqui, um ensino da ordem natural. Tudo que é muito valioso envolve riscos. Deixa eu dar uma dica para vocês agora, como profissional de economia e de finanças. Se você tem algum investimento para fazer, seja em dinheiro, seja em carro, seja em casa, você precisa prestar atenção em 3 coisas. Vale para qualquer investimento seu. 3 coisas você precisa prestar atenção. Primeiro, segurança do investimento. Segurança. Aonde ou onde você vai colocar o seu dinheiro. Porque é diferente de você colocar numa instituição sólida ou deixar o seu telefone o seu investimento, sei lá, com qualquer outra pessoa ou com a agiota, por exemplo. Então, segurança nos ensinos de finanças é a primeira coisa. Por exemplo, se a gente falar hoje, qual é o investimento mais seguro do Brasil? Você vai chegar à conclusão que é poupança. E por um motivo muito simples. Porque é uma lei no Brasil, que se você colocar um dinheiro lá, e acontecer algum problema com o banco, com alguma coisa, o governo, o tesouro tem que cobrir você. É o lugar mais seguro que tem. Essa é a primeira regra de finanças, mas não fica na primeira, tem a segunda regra de finanças. Além da segurança, tudo que tem valor, tem que ser observado aquilo que a gente chama de rentabilidade. Se a poupança é o seguro, ou melhor, o rendimento mais seguro, por que todo mundo não coloca dinheiro lá? Ou melhor, tira de lá. Por quê, gente? Porque rende pouco. É a segunda regra de finanças, é rentabilidade. Não basta só ter segurança, tem que render alguma coisa a mais.
E é por isso que as pessoas tiram dinheiro e tiram dinheiro para outra coisa. Investem em tesouro direto, investem em ações, investem em automóvel, investem em imóvel. Porque querem ter mais rentabilidade. Terceira regra de finanças para você usar com seus bens, o seu dinheiro. Além da segurança e da rentabilidade, o investimento precisa daquilo que é chamado pelos economistas de liquidez. O que é liquidez? É a capacidade que um bem tem de se tornar em dinheiro rapidamente. Porque não basta você ter riqueza só. Se numa necessidade você não consegue transformar um bem em dinheiro, você está enroscado. Alguns vão se lembrar aqui. Quem se lembra do Plano Real? Os mais maduros, eu não vou chamar de velhos, mas vocês se lembram do Plano Real? O que aconteceu no Brasil de um dia para outro? Com dinheiro. Se a gente pega o Plano Real, tem ainda um evento mais drástico que é o Plano Collor. De um dia para outro as pessoas ficaram com quanto? Ficaram com um dinheirinho, né? Um dinheirinho, eu não lembro o valor, mas era um dinheiro pequeno. Eu acho que era 2.750, eu não lembro, mas alguma coisa assim. E todo mundo, o mais rico do Brasil, ou o outro trabalhador tinha uma poupança, ficou com o mesmo dinheiro. E o que aconteceu com todo mundo? Tinha patrimônio, mas não tinha liquidez. O que aconteceu? Gente vendendo o carro que era de 50 mil por 3 mil para pagar as contas. Um investimento ele precisa de liquidez. Ou seja, a capacidade de se tornar em dinheiro rapidamente. É curioso que Jesus vai falando desses princípios que é o princípio da vida. E ele ensina a gente a usar as coisas materiais para produzir riquezas espirituais. O que é que Jesus está ensinando aqui? Que há coisas que têm mais valor porque elas são eternas. E tem coisas que têm menos valor porque elas são temporais, elas passam. E que a gente deve usar as riquezas desse mundo para frutificar em riquezas espirituais. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Paulo vai ensinar qual é a evidência de uma vida no reino de Deus, ele vai dizer que é uma vida que gera frutos. E ele vai nos ensinar um dos maiores conceitos da fé cristã, que é o fruto do Espírito. Quem anda no Espírito produz um tipo de vida, um tipo de comportamento. Quem é templo do Espírito Santo produz um tipo de vida, de virtude, de comportamento. E o primeiro desses comportamentos ou frutos, Paulo vai dizer que é o amor. Agora, amar, que é uma das coisas mais valiosas da vida, ou a mais valiosa da vida, envolve risco. Porque tudo que tem muito valor envolve risco. Amor envolve risco ou não envolve? Você amar o seu filho de todo o coração, cuidar dele, dar escola para ele, dar roupa para ele, dar carinho para ele, noites mal dormidas, mas tem riscos aí? Tem riscos de ele olhar para você aos 17 anos, valeu pai, agora eu cuido da minha vida, agora tem uma namoradinha ali que eu já escolhi, mas eu, meu filho, não, a senhora agora fica com o velho aí porque eu vou seguir a minha vida. Amar tem riscos, mas não amar tem mais riscos ainda. Porque se você não se abrir para o risco de amar, você nunca vai amar o que é a tragédia da vida. Tem outra coisa que Paulo vai explicar que é valiosa, mas tem riscos. É alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria. Quando nós estamos abertos para a vida, buscando que a alegria do Senhor tenha a nossa força, a gente também corre riscos. Porque as pessoas vão falar assim, ei, você vive uma vida igual a minha, ou pior que a minha, você está dando risada aí. Você tem contas para pagar também. Alguém pisa na bola com você também. Alguém, sei lá, as suas perspectivas da vida não deram tudo certo. Do que é que você está alegre? Então, ser alegre através da ação do Espírito
ela tem riscos nos relacionamentos, mas o risco maior ainda é você não ser alegre, é você ser resmungão, é você ser como esse terceiro homem, falar, eu sei que o Senhor é severo, então eu não vou fazer nada, eu vou guardar as coisas, eu não vou me arriscar, eu não vou abraçar ninguém, eu não vou dar um sorriso para ninguém, eu não vou tratar com afeto. Aí a vida fica uma vida triste. E o que Jesus está dizendo é, use os bens materiais dessa vida para produzir frutos espirituais, porque eles não são temporais, eles são eternos. Eu poderia dizer aqui uma série de coisas sobre os frutos do Espírito, mas deixa eu dar só 2 exemplos aqui. Paciência é uma coisa valorosa, gente? Não, eu acho que vocês não estão convictos ainda. Deixa eu dizer. Lembre-se pelo que você já passou ou está passando, e talvez vai passar. E eu vou perguntar de novo. Paciência é uma coisa de muito valor na vida? Olha, se você não tiver paciência, você acaba com quase tudo na sua vida rápido. Você acaba com a sua saúde, você acaba com o seu casamento, você acaba com os seus relacionamentos familiares, você acaba com a sua carreira profissional, você acaba com a sua comunhão na igreja. Se você não tiver paciência, você se autodestrói. E é por isso que paciência é um fruto do Espírito. E você deve se utilizar os bens materiais para produzir esse bem espiritual que ele é eterno. E é por isso que a Bíblia vai dizer que essa é uma ação de Deus em nós. Só quando nós nos tornamos templos do Espírito Santo é que o Espírito de Deus faz gerar paciência em nós. Amém, gente? Agora deixa eu dizer aquele que já é o final, que eu não tenho muito tempo. Olha um valor eterno que você deve cultivar desde agora. Essa coisa fácil chamada domínio próprio. Quanto custa ter domínio próprio? Custa muito ou custa pouco, gente? Custa muito. Porque tem hora que você quer dar vazão à sua velha criatura. Tem ou não tem, gente? Com o marido acontece isso? Com o filho acontece isso? Com os familiares? E eu estou falando só gente boa que você gosta. Agora eu vou, gente que você não gosta. O seu patrão. Sei lá, o vizinho chato que toca funk 2 horas da manhã. Não, eu não estou profetizando não, eu nem sei da sua história. Olha aí, mas olha, já confirmaram aí. Já confirma domínio próprio. Esses dias eu vi uma imagem que alguém pegou um drone, colocou uns negócios lá e saiu atirando na casa do outro, estava tocando música 2 horas da manhã. Tem hora que as pessoas perdem a estribeira. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se você não tiver esse valor que é o Espírito de Deus que gera, que vai ter um custo para você, mas se você não tiver, você vai ter muito mais custos. Porque se você não tiver domínio próprio, muito provavelmente você vai parar em 3 lugares. Casas de recuperação. Estão reconhecendo o que eu estou falando? Por que um garoto se droga? Porque lhe falta domínio próprio. Eu quero liberdade. E o exercício exagerado da liberdade vai fazer com que ele vá para uma prisão. Olha que coisa curiosa. O outro lugar é hospital. Não, eu quero fazer tudo, pai. Esse negócio de andar 60 km por hora com carro é coisa de velho. Jovem, outros papos, Juninho. Jovem anda 170 por hora na Avenida São José. O pronto-socorro do Airosa está esperando já. Porque a ausência de limites, a ausência de domínio próprio, vai levar a gente à morte. Quando não leva diretamente ao cemitério. Mortes precoces em cemitérios é a evidência da falta de domínio próprio. Morreu tão cedo, por quê? Porque não tinha domínio próprio. Bebeu demais, cheirou demais, mentiu demais, roubou demais. É isso que vai acontecer. É por isso que Jesus está falando que tipo de vida você está vivendo.
Algumas coisas foram colocadas diante de você como atribuição. Quando elas estão nas suas mãos, trabalhe, porque elas são atribuições de Deus para você. Amém, gente? Então deixa eu dizer com clareza para você o que é a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Se você é casado e Deus te deu uma esposa, Deus quer que esse relacionamento frutifique e que não haja desculpas da sua parte. Se Deus te deu filhos, os filhos que Deus deu a você são uma atribuição de responsabilidade para você dar fruto e não dar desculpas. Se Deus deu dinheiro e riqueza para você, essas são atribuições de Deus para você dar frutos e não dar desculpas. Por que isso não está sendo bem utilizado? Se Deus dotou de você de conhecimento, de capacidade de ensinar, de educar, quando você estiver diante dele, serão os frutos que serão cobrados e não desculpas. Porque Deus nos chama para produzir frutos e não para dar desculpas. Amém, gente? E no que está baseado a própria Bíblia Sagrada, Paulo, Pedro, os grandes escritores do Novo Testamento? Na vida de um homem cuja vida foi produzir frutos e jamais dar desculpas. Olha para a vida de Jesus, que beleza. O seu nascimento já foi predito por profetas como Isaías e outros. E ele já tinha uma atribuição de vida antes de nascer. Isaías, por exemplo, olha para o Messias, 700 anos, diz: e o seu nome será o quê? Maravilhoso. A vida de Jesus mostrou que era maravilhosa ou não? Curou, salvou, libertou, acolheu, perdoou. É maravilhosa a vida dele, é atribuição. Maravilhoso. Ele será conselheiro. Ele será Deus forte. Ele será o Pai da eternidade. E ele será o príncipe da paz. Isso não é uma vida fantástica? Jesus cumpriu essas atribuições? Será que foi por isso que Deus olhou para ele no batismo e disse assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria? Sabe qual é o maior prêmio de um ser humano ao final da sua vida? É quando Deus olha para ele e fala assim: olha, está vendo esse meu filho amado? Ele teve atribuições na vida dele, eu dei tantas coisas para ele, e ele não me trouxe desculpas, ele frutificou. Vem, servo fiel, entra para o reino do teu Senhor. Vamos celebrar a nova criação que está começando aqui agora. Quando a gente olha para a vida de Jesus, ele já tinha como atribuição salvar os homens através de uma morte de cruz. A Bíblia vai ensinar que antes que Deus dissesse haja luz, ele já disse haja cruz. Porque Pedro vai ensinar que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Que Deus amou você antes de você existir. Não, você não entendeu. Eu falei uma coisa extraordinária e você não entendeu. É por isso que talvez você esteja meio deprê, meio chateado, meio bronqueado. Ó céus, ó vida, ó azar. Ó, a minha vida não está dando muito certo, é que você não entendeu ainda. Eu vou repetir para você. A Bíblia ensina que a cruz de Cristo, que já estava prevista antes da fundação do mundo, significa precisamente que Deus amou você antes de você vir à existência. O Salmo 139 vai dizer isso. De um modo maravilhoso o Senhor me concebeu. Eu fui amado por Deus antes de eu existir. Isso significa que o Deus a quem eu presto louvor, a quem eu presto culto, é um Deus que controla todas as coisas, a minha história, a eternidade. Eu estou seguro nele, porque ele é Deus onipotente. Olha a ressurreição de Jesus. Até isso já estava previsto, porque Jesus, quando se reúne com seus discípulos, ele diz: eu vou à cruz. Pedro tenta dizer: não, Jesus, o senhor não vai.
nós vamos fazer uma revolução ideológica em Roma, vamos mudar o governo, a política, vamos assumir o reinado. Para que essa conversa de cruz, não precisa disso. Jesus olha e fala: Pedro, essa é minha atribuição de vida, o meu pai me deu, Pedro, para trás de mim com os planos satânicos. Eu vou à cruz, porque a cruz é a minha atribuição. Sem ela não tem salvação para os homens. Mas a melhor das informações é que ele também sabia, porque ele olhou para os seus discípulos e disse: vão para Galileia, porque eu vou encontrar vocês lá. Olha que maravilha isso. Alguém que é plenamente ciente que tem atribuições do Pai e cumpre plenamente essas atribuições. Sabe por quê? Porque na vida de Jesus não havia tempo para desculpas, só havia tempo para produzir frutos, e frutos dignos de confiança. Amém, gente? A minha oração é que nós saiamos daqui dessa noite falando assim: Senhor, quais são as atribuições que o Senhor me deu? É o meu casamento, que eu produza frutos e não desculpas. É a minha profissão, que eu produza frutos e não desculpas. São os meus dons espirituais no corpo de Cristo, que eu produza frutos e não desculpas. São criar filhos para a glória de Deus, que eu aprenda a produzir frutos e não desculpas. Porque a hora que você chegar diante dele, ele vai olhar para você: quantos talentos eu te dei? Aí você vai olhar para ele e falar: Senhor, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um casamento, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu uma profissão, o Senhor me deu dons para servir no corpo de Cristo, o Senhor me deu inteligências e capacidades, e eu produzir algumas mais. Eu levei pessoas a conhecer Jesus Cristo, eu dei um copo de água para quem tinha sede, eu levei roupa para quem estava nu, eu fui visitar quem estava doente, eu dei assistência a uma criança que estava sem perspectiva nas favelas perto de onde eu morei. Eu ensinei alguém que não era alfabetizado. Portanto, eu produzi mais algumas coisas. E quando você entregar diante de Deus, Ele vai olhar para você e falar assim: muito bom, servo bom e fiel. Eu coloquei algumas coisas diante de você. Agora você vai ser governador comigo na nova criação. Vem para o reino do teu Senhor. Vem para a alegria eterna. Você transformou coisas materiais em espirituais. Você transformou coisas passageiras em eternas. Você descobriu o que é o reino de Deus. E o reino de Deus é algo tão valioso, que vale a pena você vender todas as coisas e investir nesse investimento que é o mais seguro da existência humana. Investir a vida no reino de Deus, porque o retorno dela é certa para a glória de Deus. A minha oração é que essa mensagem esteja no seu coração e você não produza desculpas, mas você produza frutos para a glória de Deus, para o bem das pessoas e para a sua alegria. Deus te abençoe em nome de Jesus.